Nesse vídeo eu vou fazer um resumão sobre a infecção do trato urinário, que é mais conhecido como ITU. Então, é uma infecção recorrente, pessoal. Cerca de 50% das pessoas afetadas irão evoluir com uma cicatriz renal, que é a perda do parênquima ali, tá? Nessa região de cicatriz. Isso aí é um dado bastante preocupante. Em relação aos picos de incidência da ITU, nós temos 3 picos de incidência. Então, o primeiro que vai acontecer antes do primeiro ano de vida. Aqui é o único momento da vida em que a infecção do trato urinário é mais comum nos menininhos do que nas menininhas. Isso aqui acontece por conta da fimose. O segundo pico da infecção urinária vai acontecer em crianças entre o segundo e terceiro ano de vida. A partir daqui já passa a ser mais comum em menininhas, tá? Cerca de 10 vezes mais comum nas meninas do que nos meninos. Antes de 1 ano de idade, acho que é 4 vezes mais comum nos meninos. Tá? A partir daqui, mais comum nas meninas, 10 vezes mais comum. E aqui acaba sendo bastante frequente também a infecção do trato urinário devido ao treinamento ali do controle do esfíncter, né, que está começando a acontecer aqui nessa faixa etária. E o terceiro pico de infecção do trato urinário vai acontecer em adolescentes, né, durante a puberdade, por conta do início da atividade sexual mesmo. Então vamos falar rapidinho sobre o refluxo vésico ureteral, que é uma alteração anatômica onde vai haver uma implantação errada ali dos ureteres na bexiga, né? Ao invés de se implantarem ali obliquamente, eles têm uma implantação perpendicular, tá? Esse refluxo vésico ureteral ele vai acontecer em aproximadamente 1% de todos os nascidos vivos. Ele tem uma resolução espontânea aí por volta dos 6 a 7 anos de idade, geralmente. Isso aqui, o grande problema, né, um dos grandes problemas do refluxo é que ele vai favorecer a pielonefrite de repetição, né? E por que isso é um problema muito sério? Porque, como eu já falei para vocês, tem a questão da cicatriz renal, né? Então ele favorece a formação de muita cicatriz renal, que com os anos vai fazer com que esse paciente evolua com uma insuficiência renal crônica. Então isso aqui é bastante preocupante mesmo. E lembrar que o refluxo ele é dividido em 5 graus. No primeiro grau, esse refluxo não atinge a pelve renal. No segundo grau, ele atinge a pelve renal, mas não tem dilatação. No terceiro grau, ele já vai ter uma dilataçãozinha discreta. No quarto grau, ele já vai ter uma dilatação mais evidente. E no quinto grau, além da dilatação evidente, esses ureteres estarão tortuosos. Sobre os principais patógenos aí, desencadeantes da infecção urinária, como muitos já sabem, a gente tem a E. coli, que é o principal agente desencadeador da ITU, né, disparado, é o responsável por cerca de 90% dos casos de infecção urinária. Isso acontece por conta de uns tentáculozinhos, né, das fímbrias T, que elas têm, que facilitam a aderência dessas bactérias ali no trato urinário, né? Por isso que acaba sendo a principal bactéria causadora aí da infecção do trato urinário. A gente tem o proteus, que é mais comum nos meninos, porque é a bactéria do prepúcio. Lembrar que o proteus ele produz a urease, que será transformada em amônia, que gera uma alcalinização da urina e favorece a formação de cálculos. Tá? A gente tem também as bactérias gram-positivas, né, que podem ser desencadeantes também de uma ITU. Isso aqui é muito comum em meninas que estão iniciando aí a atividade sexual, né, por conta de uma relação sexual. E a gente tem também o adenovírus como um possível agente causador. O diferencial dele é que ele vai gerar uma cistite hemorrágica, tá? Gera uma hematúria macroscópica mesmo. Sobre o quadro clínico vai depender, né, a princípio, se vai se tratar de uma cistite ou de uma pielonefrite. Lembrando que a cistite ela é mais grave, né? Ela gera um comprometimento do estado geral, essa criança vai evoluir com febre. Na cistite não é tão grave. E sobre o quadro clínico, né, que vai ser sugestivo de uma infecção urinária, vai depender até da idade. Naquelas crianças maiores, acima de 2 anos de idade, elas já vão apresentar ali um quadro clínico mais clássico de infecção urinária. Então, vão apresentar uma disúria, né, que é uma dificuldade para fazer xixi, polaciúria, que é a necessidade de estar indo no banheiro toda hora fazer xixi, e faz sempre de pouquinho em pouquinho. Uma urina turva e fétida, dor abdominal, que mais? Urgência miccional, né, também é muito comum. E nas crianças menores, elas já não vão apresentar esse quadro clínico típico, né, da infecção urinária. E quando que a gente vai pensar então numa ITU? Principalmente, pessoal, quando elas estiverem apresentando uma febre sem foco, tá? O principal achado aí de ITU em crianças menorzinhas. Vão apresentar também dor abdominal, vômitos,
anorexia, perda de peso. Isso aqui também é um achado bastante relevante, né? Ali no acompanhamento na puericultura, essas crianças que não estiverem ganhando peso ou estiverem perdendo peso, a gente sempre tem que pensar na infecção, né? No refluxo também. Para o diagnóstico da infecção urinária, a gente vai fazer sempre, né, a solicitação do EAS da urocultura. O EAS, achados do EAS que serão característicos de uma infecção urinária são a presença da leucocitúria, né, 5 leucócitos por campo ou mais de 5 leucócitos por campo, né, característicos de infecção, nitritos positivos, que vai decorrer da presença da bactéria ali, e uma hematura microscópica que vai acontecer devido à inflamação na mucosa. Tá? O grande problema da infecção da ITU nas crianças é o modo como a gente vai fazer para colher a urina. Nas crianças maiores que já adquiriram o controle do esfíncter, a gente vai fazer isso da maneira padrão mesmo, né? Que é através, a gente vai pegar ali o jato médio e vai ser positivo sempre que aquela criança apresentar 100.000 ou mais unidades formadoras de colônia por ml. Agora, nas crianças menores que ainda não adquiriram o controle do esfíncter, é que é complicado. A gente tem o saco coletor, que não tem muito valor, né, porque ele gera muito falso positivo, e justamente por isso ele só tem valor quando vier negativo. Então, o padrão ouro nesses casos, né, o melhor método que a gente tem para colher a urina nessas crianças que ainda não desenvolveram o controle do esfíncter é através do catéter. Tá? Então, a gente vai colher a urina por catéter e será positivo sempre que essa criança apresentar 50.000 ou mais unidades formadoras de colônia por ml. Em crianças bem pequenininhas que tenham menos de 2 meses de idade, a gente pode estar colhendo essa urina por punção suprapúbica, tá? Então a gente vai fazer uma punção ali perpendicular mesmo à bexiga e vai ser positivo quando houver qualquer tipo de crescimento bacteriano. Sobre o tratamento da ITU, a princípio a gente tem que determinar se é uma cistite ou uma pielonefrite. O tratamento da cistite é mais tranquilo, tá? Então a gente vai tratar essa criança por cerca de 3 a 5 dias, antibióticos de escolha, Bactrim ou anitrofurantoína. Agora, se for uma pielonefrite, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? A gente tem que avaliar a idade e se há algum comprometimento do estado geral dessa criança. Se ela tiver menos do que 1 mês ou qualquer comprometimento do estado geral, o tratamento deverá ser hospitalar, tá? Por 10 a 14 dias, e aí as opções terapêuticas que a gente tem aí é a amicacina associada à gentamicina ou a ceftriaxone, por 14 dias, como eu já falei para vocês, é EV. Tá? Agora, naquelas crianças que não estiverem apresentando nenhum comprometimento do estado geral, crianças que tenham mais de 1 mês de idade, a gente pode tratá-las ambulatorialmente mesmo, também por 10 a 14 dias, e opções de antibióticos nesses casos são a ceftriaxone ou ciprofloxacina. Nas crianças maiores a gente pode passar o comprimido mesmo, agora naquelas menorzinhas a gente tem que passar intramuscular porque não temos aí a solução via oral, né? Pessoal, em toda criança que a gente tiver o diagnóstico confirmado de pielonefrite, nós deveremos iniciar uma investigação do refluxo vésico-ureteral. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro episódio de pielonefrite confirmada, a gente faz a solicitação do ultrassom de vias urinárias. Tá? Se esse ultrassom vier normal, nós iremos acompanhar essas crianças. Agora, se esse ultrassom vier alterado, né, o que é a alteração? Uma dilatação dos ureteres com a presença de cicatriz renal ou crescimento renal. Nessas situações, né, de ultrassom alterado, ou se essa criança apresentar um segundo episódio de pielonefrite confirmada, nós iremos fazer a solicitação da uretrocistografia miccional, porque esse exame aqui ele é padrão ouro para o diagnóstico do refluxo vésico-ureteral. Ele diagnostica e, inclusive, faz a determinação do grau, né, do refluxo. E aí, nessas crianças portadoras do refluxo, nós deveremos, então, fazer a solicitação da cintilografia com DMSA. A conduta nessas crianças portadoras do refluxo, né, vésico-ureteral, a gente vai iniciar antibiótico profilático para aquelas que estiverem apresentando grau 3, 4 ou 5. Tá? A gente vai passar para elas o Bactrim, 1/3 da dose à noite. E essas crianças deverão ser acompanhadas também com exames de imagem anualmente. Um outro ponto muito importante, pessoal, em relação à ITU é tratar. Lembrar que o diagnóstico da ITU ele é clínico, tá? Nada de fazer solicitação de exames, confirmar a infecção para depois tratar, pessoal, porque, como eu já falei para vocês, existe esse problema da cicatriz renal que a longo prazo vai gerar ali um grande risco desse paciente evoluir com uma insuficiência renal crônica. Então, nada de querer confirmar com o exame antes de tratar. Isso aí
Eu vejo muito clínico aqui, já vi muito clínico geral fazer isso, querer ficar confirmando através de solicitação de AS primeiro, depois de sei lá quantos anos, né, quantos dias depois, quantos meses depois essa pessoa vai voltar a ter acesso ao resultado desses exames, para que a partir daí a gente possa tratar. Né? Então é isso. O diagnóstico da infecção urinária é clínico, diagnosticou antibiótico. O que eu tenho para falar sobre ITU é basicamente isso, pessoal. Minha referência foi o Medicurso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.